Porque o país é tão pirado, assim, a elite brasileira é tão pirada, de lado a lado, que nós estamos igual o cachorro do Tom Cavalcante. Eu já contei essa para vocês, não? O Tom Cavalcante comprou um cachorro e botou o nome do cachorro de para dentro. Então, todo dia o Tom Cavalcante chegava e dizia, para fora, para dentro. Para dentro, para fora. E o cachorro pirou, disse que começou a fumar maconha e depois se matou. Pois assim estamos nós no Brasil. Se vocês olharem, a premissa do debate da Previdência é a seguinte. Diz o governo e os seus áulicos da grande mídia. A Previdência Social tem um rombo de 280 bilhões de reais e, se não for resolvida, vai engolir o Brasil. Antes disso, disse o Guedes anteontem, nós vamos deixar de pagar os funcionários públicos federais. Pura mentira, que eu quero é ver ele deixar de pagar o general Mourão e a sua turma. Pura mentira, terrorismo. Aí, no outro lado, alguns queridíssimos companheiros nossos, assim, é mentira que a Previdência Social tem fraude, tem déficit. É mentira. O debate é assim, tem 280 bilhões de déficit anual, se não resolver o buraco vai matar o país, e tem uma outra turma no debate dizendo o seguinte, mentira, a Previdência Social brasileira não tem déficit. Como é que alguém aborda um problema desse jeito? Percebe? Vocês são estudantes. A primeira providência do cientista é o método. É o método, né? Então você se isola o objeto, percebe as interferências no objeto e tal. Mesmo sob o ponto de vista das ciências humanas, é assim que se especula na ciência. Então nós precisamos pacificar o debate. Aí lá se vê a confusão, porque tudo é ideológico, até número. Ideológico, se fosse. Tudo é o ódio e o reducionismo. Então, se o pepino está na mão da Dilma, existia déficit na Previdência, era preciso colocar uma idade mínima, era preciso fazer a DRU de 30%. Sabe o que é a DRU? Que aí você vai entendendo. Então, repare, como o sistema era aquele jeito de repartição, era 7-1, e ele não quebrou do dia para a noite, ele vem quebrando, né? Antes de ser 1,5, é 6,5, 6, 5,5, 5, 4,5, ao longo dos anos. E a gente não discute. Não discute, fica, a culpa é deles, se fosse eu, deixa que eu chuto. Que é por isso que eu fiz questão da gente dizer, não podemos abrir mão de discutir, pode ser que eu vou morrer sem ser presidente da República. Eu e o Rui Barbosa, não tem problema nenhum. Não que eu possa calçar o sapato do Rui Barbosa, mas ele foi ministro da Fazenda e tentou a presidência da República. Eu também fui, e não consegui ser. Mas, se for, é para fazer as coisas direito. Então, para fazer as coisas direito, tem que construir uma corrente de opinião, para você chegar lá escorado na corrente de opinião, que vai ajudar a resolver os impasses, inclusive resolvê-los diretamente. Democracia participativa, plebiscitos, referendos, nós temos que introduzir na vida prática brasileira. Né? Então, o que aconteceu? Ao longo do tempo foi quebrando a Previdência e os políticos foram criando arremedos de solução, tópicas. Puxadinho para cá, puxadinho para lá e tal. De maneira que hoje nós temos uma bacia de ferramentas de financiamento da Seguridade Social. Contribuição dos empregados aumentada, contribuição dos empregadores aumentada gradualmente ao longo do tempo, contribuição do governo recém-introduzida, contribuição do PIS, COFINS, contribuição social sobre o lucro líquido, essas três têm natureza tributária. Portanto, é impossível fazer uma reforma previdenciária sem tratar da questão tributária junto. Então é mentira, você não pode fazer uma reforma previdenciária simplesmente separada da reforma tributária. Por quê? Porque 3 das principais fontes de financiamento da Previdência hoje pertencem ao sistema tributário. E são contribuições não partilhadas com estados e municípios. Vou repetir, PIS, COFINS e contribuição social sobre o lucro líquido. E aí tem mais receita de loteria e outros penduricalhos mais. Então, repare, a soma disso, até 3 anos atrás, pagava a Previdência mais ou menos 0 a 0. Portanto, tinha razão 3 anos atrás quem afirmava que o conjunto de receitas criadas pelo legislador para o financiamento da Seguridade Social era líquido, era equilibrado. O que aconteceu de lá para cá? Foi se agravando o desemprego, se agravou a informalidade,
essa reforma trabalhista piorou muito a informalidade, agora legal, né? Piorou demais. Então, a receita da Previdência despencou. Então, a receita da Previdência, da Seguridade Social versus a despesa, hoje, dá um déficit de 50 bilhões por ano. Como é que o governo tem o desplante de falar em 280? É porque o governo, desde o Fernando Henrique, igualzinho o Lula, e a Dilma piorou, mas não conseguiu fazer, e o Temer fez. Existe um negócio chamado uma emenda à Constituição, que o professor, entre outras coisas, né, a Constituição de 88 foi fraudada nisso, que chama desvinculação de receita da União. É a emenda à Constituição que chamam por o apelido de DRU, desvinculação de receitas da União, que capa 30%, castra 30% de todas as receitas criadas para o financiamento da Seguridade e joga no saco sem fundo da questão da dívida brasileira. Percebe onde é que começa o encontro? Então, se você discutir a DRU, você já vai encontrar 50 bilhões de déficit, não 280. Com a DRU, salta para 18. Quando dá 50, aí esses apologistas de que não tem defeito, dizem assim, mas tem os devedores da Previdência. Aí confunde estoque com fluxo. Então, o devedor da Previdência é um criminoso. Mas isso é estoque. E a Previdência é fluxo. Você precisa de, todo ano, receita equivalente à despesa. Se você cobrar, executar os grandes devedores, e tiver êxito com esse judiciário que nós temos, nós vamos ter once and for all, ou seja, uma vez e para sempre, algo ao redor de 900 bilhões de reais. Dá para pagar 10 anos de déficit. Só que vamos ver lá quem são esses devedores. Varig, VASP, Transbrasil, aí tem JBL, JBL é a caixa de som, JBS dos canalha batista lá, dos gangsters, quem mais? Aí tem Itaú, tem coisa, mas está tudo adjudicado, está tudo subjúdice, digamos assim. E aí não se pode confundir fluxo com coisa. Há outra fonte também, antes de fazer uma reforma, que são as renúncias fiscais. Então, o Brasil hoje tem algo ao redor de 386 bilhões de reais por ano de renúncia fiscal. Então, se você der uma olhada nas renúncias fiscais, 386 bilhões de reais por ano tem uma grana aí. Mas também não é sim trivial. Mas eles também não estão tocando no assunto. Não é trivial por quê? Porque a Zona Franca de Manaus, o polo industrial de Manaus, está na área de renúncia fiscal. São uns 35 bilhões por ano. O Simples, que hoje virou uma forma generalizada de tributação de pequenos negócios, está aí também já com um certo peso grande de renúncia fiscal. Mas você tem renúncias fiscais inexplicáveis que a Dilma deu, por exemplo, para as multinacionais do automóvel. Fazer promoção de venda, 84 bilhões no ano a Dilma deu, e foi tudo transformado em lucros e dividendos para o exterior sem pagar imposto. Então você tem uma coisa que está na mídia, que é a reforma da Previdência. Se vocês repararem, eles usam um artigo definido. Né? Como se fosse uma única resposta para um problema. Então usa o artigo definido A. Então nós somos contra esta reforma. Porém nós temos pretensão de ocupar o poder. E aí a grande questão é a fraude daquele que, querendo ser simpático para ocupar o poder, no dia seguinte que se elege mentindo, desfinancia o capital político tão precocemente. Se você entra na internet, você vai encontrar centenas de declarações do Bolsonaro dizendo que é um crime fazer a idade mínima de 65 anos, que o Nordeste não chega a 66, que é um crime, ele usa essas palavras, é um crime, é no mínimo uma desumanidade, etc. O filho dele, essa outra figura exótica, que é o 02, é? É o 02? Hein? Qual é esse fascistinha que elogia o Ustra? Que é o chanceler que sentou-se lá, quase voa na barguilha do Trump. É o 02, eu acho que é o 02. Pois, hein? O 02 também. É o 03. Pois o 03 também tem lá um negócio, junto com o paizão, esculhambando Michel Temer, porque está propondo a reforma da Previdência e tal. Percebe? Então nós não podemos fazer isso. Vamos raciocinar juntos.
Só o Brasil, a Venezuela e a Argentina, que neste assunto não são boas companhias, os três estão quebrados, mantêm o regime puro de repartição que nós usamos. Como é que funciona o regime de repartição? Funciona assim: o trabalhador empregado hoje paga o aposentado de amanhã. Então, o trabalhador ocupado hoje contribui para pagar o aposentado de amanhã. Como é que isso funciona? Isso funciona com duas premissas: demografia jovem e alta formalidade no mercado de trabalho. Por quê? Porque a principal incidência para financiar esse regime é a relação formal de trabalho, é a carteira assinada com a contribuição patronal e a contribuição do empregado. Tem outras coisas, mas o principal é isso. O que aconteceu? Nos anos 70, o Brasil tinha 7 pessoas ocupadas para financiar um aposentado com expectativa de vida de 60 anos. A demografia mudou radicalmente. Só para vocês terem uma ideia, a crise dos anos 80 para cá é tão drástica e tão transcendental que o Japão levou 110 anos para ter 30% da sua população acima de 70 anos. O Brasil levou 40 anos para ter mais de 30% da sua população acima de 70 anos. É um envelhecimento acelerado como ninguém, nenhum sociólogo, nenhum estatístico jamais viu, por essa renitência da crise brasileira. Despencou de 4, 5 filhos por casal para 1,5. Resultado prático. E a informalidade, legalizada mais recentemente pela tal reforma trabalhista, é avassaladora. E o desemprego é monstruoso. É 14 mais 32 milhões de pessoas. Resultado prático, aquilo que era 7 por 1, hoje é 1,5 trabalhador ocupado para financiar um aposentado com expectativa de vida de 73 anos. Então é necessário pôr em debate a Previdência Social. É necessário. Portanto, quem foi progressista não pode cair na demagogia de, ao ficar contra esta, e nós temos questão fechada. O PDT vai votar 100% contra esta reforma da Previdência do senhor Jair Bolsonaro. E sabemos por quê. Mas discutir a Previdência, propor alternativas, eu acho que é um imperativo desse projeto nacional. Por quê? Porque o desenho previdenciário tem 2 tarefas, não é só uma. A primeira tarefa é dar alguma dignidade aos nossos retirados, aos nossos mais velhos. Mas a segunda tarefa, mais relevante, não do que a primeira, mas tão relevante, porque tem a ver com o que nós conversamos aqui, é levantar o nível de formação bruta de capital do país. Lembra que eu conversei sobre isso? Você fazer, e a principal ferramenta hoje, Marx não contava com essa, Karl Marx não imaginou que a social-democracia, produzida pelo entrechoque do comunismo com o liberalismo, produziu o welfare state numa certa dimensão e produziu um tipo de capitalismo em que o trabalhador hoje é o maior capitalista do planeta. Como? Fundos de pensão, previdência. Então hoje o maior acervo de capital financeiro disponível para o investimento são os fundos de pensão das corporações de trabalhadores do mundo. E o Brasil só tem algumas categorias que tem, e nós precisamos evoluir para isso. Não privatizando, como o Chile fez, muito menos subtraindo a contribuição patronal, como o Chile fez. E é o único sistema de capitalização. Mas aí a grande questão é a transição. Então nós estamos propondo uma transição muito transparente. Eu propus isso na campanha. Na campanha. Não sei se porque não entenderam, mas eu sei que foi muito elogiado. Né? Basicamente, nós propomos uma transição em 3 pilares. O primeiro pilar é um programa de renda mínima de cidadania, que no futuro, não muito remoto, será por onde se empregará uma imensa geração que esse futurólogo aí da Universidade de Londres, Harari, está chamando de geração de inúteis, que é, com essa sofisticação da produção e as tecnologias, está se produzindo toda uma imensa geração de pessoas com incapacidade de se inserir em qualquer tipo de prática produtiva moderna. Isso, no futuro, vai ser o Estado que vai ter que sustentar. No Brasil, nós já temos os benefícios de prestação continuada, temos uma série de pessoas que entraram para receber sem ter contribuído, quebrando o sistema atuarial de cálculo da Previdência. Então, a ideia nossa, transparentemente, é criar um pilar social que garanta um salário mínimo independentemente de contribuição a quem pôde ou não contribuir. Segundo pilar, um regime de repartição, como esse daí,
submetida a um teto de R$5.000, garantido pelo Estado, em direção a uma previdência única para todo mundo, setor público e setor privado. E o terceiro pilar, a capitalização, com contas individuais, com a contribuição patronal e dos trabalhadores, para que haja, sob gestão do conjunto dos trabalhadores, essa formação bruta de capital mais elevada. Né? Isto daqui nós temos os cálculos, quanto custa, como fazer a transição. Talvez não seja oportuno discutir agora. Porque como eles têm a máquina de propaganda, 100% da grande mídia a favor, porque quem está querendo isso são os banqueiros, né? Tal, é melhor a gente não pôr em discussão isso agora. É afirmar categoricamente que esta daí nós somos contra.